farol, sete farol. Tá gravando? Tá. Caô. Verdade. Fala, galera! Se alguém Hello. Sete farol, sete farol. Gente, olha eu aqui de novo. Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. E nós estamos com um tema bem interessante hoje, porque eu tenho aberto uma caixinha de perguntas no Instagram para estar trocando ideia com a galera, com a minha galerinha. E algumas perguntas que têm surgido lá têm feito muito sentido com a gente conversando lá, com a gente trocando ideia. E acaba que o Instagram ele tem ali um minutinho para tu falar, para tu contextualizar Muito a pouco pergunta. tempo. Eu falei também, é muito difícil. Meu pai fala muito. Muito pouco tempo, né, minha cameraman? Muito. E aí a gente pensou em trazer para um vídeo mais longo aqui. Uma das perguntas que a gente recebeu é sobre como recomeçar. É uma pessoa colocando lá, que estava acho que com 50 e poucos anos, ela ia precisar recomeçar de novo, como que ela ia fazer, porque ela já se sentia sem força, sem energia para estar recomeçando. E eu fiz alguns tópicos. Hoje eu tô mais centrado, sabe, minha cameraman? Botei os tópicozinhos bonitinhos, porque fica muito voado às vezes as coisas. E aí eu tô com alguns tópicos pra gente trocar ideia sobre recomeços. Recomeços. Qual a coragem que eu tenho para startar do lugar que a vida me deixou? Às vezes a vida vai te deixar sem ônibus, sem carro, em um lugar específico e você vai ter que recomeçar de novo. Andando. E qual é a coragem que a gente tem para isso? E aí eu tenho alguns tópicos que eu quero trocar ideia com vocês. E o primeiro e muito importante é a aceitação. Qual a minha capacidade de aceitar o meu atual estado? Algumas pessoas, elas têm resistido. O Roger, ele vai falar que somente quando eu me aceito como sou, o que foi, minha cameraman? Quem é Roger? Eu não tenho segredo com o meu público, tá? Quem é Roger? Ah, quem é Roger? Gente, quem é Roger? Carl Roger. Vitor, bota aí uma foto do Carl Roger pra gente aí. Roger é o responsável pela abordagem centrada na pessoa, minha cameraman. Ah, tá. Que é o que o seu pai faz aqui, é algo bem interessante. Tu vai super curtir. E o Roger fala que somente quando me aceito como sou, eu posso então mudar. Algumas pessoas, elas estão lutando contra o que é. Contra o lugar... Pera aí, minha cameraman. Segura. Elas estão lutando com o lugar que elas se encontram. E quando a gente não entende o lugar que nós estamos, a gente não consegue seguir. Então, quando ele fala que somente quando me aceito como sou eu posso então mudar, quando você aceita, quando aquela pessoa aceita que o corpo que ela tem hoje não é o corpo que ela quer ter, ela consegue fazer alguma coisa. Seja fazer uma dieta, fazer exercício físico, ir para a internet para ver formas Caramba. de estar lidando com o peso dela, com o corpo dela. Então, enquanto ela não aceita o corpo que ela tem, o peso que ela tem, quem ela é, isso fica muito difícil. Então, a aceitação, ela é o ponto de partida para tudo, porque pensa nesse código. A aceitação é a minha capacidade de me comprometer com o novo. Forte isso, né? Quando eu aceito, eu me comprometo com aquilo que vai vir. Quando eu aceito, eu abro a porta para o novo recomeço. Porque a gente tem confundido muito resiliência. Pensa nesse código. Resiliência não é a minha capacidade de resistir ao novo. Resiliência é a minha capacidade de me ajustar ao que chega. Pegou esse código? Resiliência é muito mais sobre a minha capacidade de ajustar a vela para o vento que chegou do que a minha não aceitação da importância de ajustar essa vela. Quando eu tenho resiliência e aceitação, eu viro um trem-bala. Ou como diria
aquela cantora, né? A vida trem bala parceiro. Então, quando eu entendo isso, algumas coisas ficam mais fortes. Então, o nosso primeiro tópico é aceitação. Qual é o nosso segundo tópico? Autoacolhimento. Pensa nesse código e vê se faz sentido. Se você não perdoar os seus erros, quem é que vai? Ou seja, você é a principal pessoa para perdoar os seus erros. Quando eu entendo isso, eu começo a me olhar com mais carinho. Então, por exemplo, alguma coisa precisou ser recomeçada. Então, por exemplo, aquela pessoa ela tinha um casamento, o casamento acabou. Ela vai ter que recomeçar a vida sentimental dela. Será que a gente consegue listar 3 coisas boas que a gente fez nesse casamento? Pô, Fernando, eu perdi o emprego. Tu consegue listar 3 coisas boas que tu fez no teu emprego? Porque quando você consegue ter autoacolhimento, o processo de responsabilização ele é mais suave. Porque pensa nesse código, toda vez que eu não me autoacolho, eu vou confundir responsabilidade com culpa. Então eu vou começar a me culpabilizar por aquilo que não era minha parte no processo. Porque a culpa é isso, ela coloca mais coisa na responsabilidade. Então tem aquilo que é meu e aquilo que é do meu coleguinha. Existem pessoas que eles não entendem qual foi a responsabilidade deles no processo. Porque pode não ter dado certo por coisas que a gente fez. Ok, é do jogo. Só que você aprende isso nesse processo. Quando você tem esse autoacolhimento, você não se culpa mais. Porque você entende que só tem uma pessoa que pode te olhar com doçura. E essa pessoa é você. Então, assim, será que a gente consegue ser mais doce? Se eu tenho aceitação e se eu tenho autoacolhimento, eu preciso ter uma visão renovada de futuro. Deixa eu te passar um código. Para que a gente recomece, nós não precisamos mudar os nossos sonhos, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Se a tua mentalidade muda, teus sonhos permanecem. Tem pessoas que estão mudando os sonhos e levando mentalidades antigas para sonhos novos, né? E aí você não rola. Tem um texto bíblico que eu curto muito, que é quando Jesus vai falar da parábola dos odres e do vinho, né? O texto vai dizer que ele não coloca vinho novo em odre velho, porque o odre se rompe. O que é um odre? O que é um odre, minha cameraman? Muito obrigado. A sua dúvida é a dúvida do nosso público. O odre, em geral, era uma bolsa de couro, aonde você colocava o vinho. Então você ia andando pelo caminhos longos, com a bolsa de odre que ela conserva o vinho. Só que tem uma questão forte, minha cameraman / melhor filha do mundo. O odre, ele rompe, porque o vinho, ele fermenta. Então ele rompe o odre. Se eu coloco um novo vinho num odre velho, quando aquele couro se romper de novo, ele rasga e o vinho se esvai. Ou seja, Deus ele não dá uma novidade para uma mentalidade antiga, porque quando ela rompe, ela não aguenta. Então tudo que a gente precisa é de uma nova mentalidade. Quando a gente tiver uma nova mentalidade, a gente não vai recomeçar várias vezes, a gente vai recomeçar com uma visão acertada de futuro. Esse é o ponto. Quando a gente pensa num outro texto, vai ter a mulher samaritana, que estava no 4º casamento. Ah, essa eu conheço. Essa aí tu conhece, né, filha? E o que Jesus diz? Disseste bem, o marido que você tem não é teu. Jesus está falando que se ela não mudar, ela vai ter um 5º marido, um 6º marido, um 7º marido. Tanto que ela deixa o cântaro e ela vai embora. Porque ela não vai voltar pro poço. O cântaro, o vaso que ela vai pro poço, só serve no poço. Então, se eu mudo a minha mentalidade, eu mudo o meu ambiente. Uau! Toma de Não tem pedrada. porquê. Se ela não vai mais pro poço, não tem porquê ela tá levando um vaso. Então, aquilo que você tem diz respeito ao ambiente que você vai. Ninguém vai de biquíni
para uma festa de 15 anos e ninguém vai de roupa social para praia. Então a gente precisa entender que a nossa mentalidade, ela tá falando a respeito desse recomeço. Se eu vou sem aceitar quem eu sou para um novo recomeço, eu vou romper como o odre. É isso, gente. Se esse conteúdo fez sentido, tem algo que eu não falei aqui ainda hoje, minha cameraman. É o quê? Hashtag Bebeca Responde. Não é isso. Ah. Curte o vídeo. Curte o vídeo. Pô, Bebeca Responde era melhor, gente. Não era. Curte, comenta, compartilha, divide. Se você conhece alguém que está precisando de um novo recomeço, e esse conteúdo fez sentido. Ou de uma cameraman nova. Se esse conteúdo fez sentido para você, curte, comenta e compartilha. A gente tem buscado construir uma comunidade que está alinhada, buscando vida emocional, tá? Amo vocês, não faço nada que eu não faria e forte abraço! Tchau. Tchau. Tchau.